Sabe que um rei super arrogante, um salmo escrito dentro de uma caverna e uma carta para uma igreja antiga têm em comum? Bom, parece que nada, né? Mas na verdade eles têm muito mais a ver do que a gente imagina. Nós vamos mergulhar em 4 textos antigos que, quando a gente junta, contam uma história surpreendente sobre poder, sobre fé e, no fundo, sobre a condição humana. Vem comigo, né? Essa é a nossa pergunta central. Como é que esses textos, escritos em épocas e por autores tão diferentes, conseguem se amarrar para contar uma única história? A resposta, olha, revela um padrão bem interessante sobre orgulho, sobre onde a gente busca refúgio e sobre a importância de olhar para dentro. Nosso primeiro ponto de conexão é um tema que atravessa a história: o orgulho sem limites. Os textos começam pintando um quadro bem vivo da natureza destrutiva da arrogância, e fazem isso usando a figura de alguém com poder absoluto. Essa declaração aqui do rei da Babilônia em Isaías é o ápice da autossuficiência. Não é só confiança, sabe? É uma tentativa de tomar o lugar do divino. É o que os gregos chamavam de híbris, aquela ambição cega que desafia os céus e que, de certa forma, a gente ainda ouve ecoando por aí em alguns discursos de poder. E o legal é que os textos mostram que essa ideia vai muito além dos tronos e coroas. A arrogância não é um defeito só de quem é poderoso. Ela aparece também no nosso dia a dia, às vezes de um jeito bem mais sutil. Olha que interessante. O livro de Provérbios descreve o insensato com a mesmíssima característica daquele rei de Isaías, a recusa em ouvir a sabedoria que vem de fora. Tanto o rei quanto o insensato acham que já sabem de tudo e acabam se fechando para qualquer tipo de aprendizado. Essa pergunta leva a gente direto do problema para a solução que os textos apresentam. Ok, se a arrogância leva à ruína, onde é que a gente encontra a segurança? E a resposta está numa inversão total de poder. E agora, vamos para o nosso segundo tema para ver como essa história se desenrola. Porque os textos não só apontam um problema do orgulho, eles também prometem uma intervenção direta a favor de quem é vulnerável. E isso cria uma reviravolta e tanto. Aqui a gente vê a consequência direta daquela arrogância toda. Aquele que disse subirei aos céus é jogado no Sheol, que para eles na época era tipo o mundo dos mortos, nas profundezas do abismo. É uma imagem muito, muito forte da queda que, segundo o texto, inevitavelmente segue o orgulho. E aí, em contraste total, Provérbios traz essa promessa. Enquanto o opressor orgulhoso encara a queda, os oprimidos, como os órfãos e as viúvas, têm um redentor forte que vai defender a causa deles. É a balança da justiça em ação. Então, o ponto principal aqui é esse padrão de causa e efeito que aparece em todos os textos. Se de um lado tem opressão e arrogância, a consequência é a queda. Se do outro tem vulnerabilidade e confiança, a resposta é defesa e redenção. É uma lógica bem consistente. E a reação de quem recebe essa proteção divina não é só alívio, ela se transforma numa explosão de alegria e gratidão. A experiência de ser defendido acaba gerando uma resposta de adoração, de louvor. O capítulo 12 de Isaías é exatamente esse cântico de louvor. Logo depois de descrever a queda do opressor, surge essa declaração de confiança absoluta. O medo dá lugar à certeza na salvação. E isso nos leva de um cenário grandioso de justiça divina para uma situação muito mais íntima, muito mais pessoal. Porque, vamos combinar, uma coisa é falar de confiança na teoria, outra bem diferente é viver isso quando a coisa aperta de verdade. Para explorar isso, a gente vai para o nosso terceiro tema, usando o Salmo 57. Ele é quase um estudo de caso sobre como a fé funciona não na ausência do perigo, mas bem no meio dele. O cenário aqui é tudo. O Salmo foi escrito quando Davi estava fugindo do rei Saul, escondido numa caverna. É um momento de vulnerabilidade total, sabe? Ele está encurralado, sendo caçado, e a vida dele está literalmente por um fio. Essa é a súplica inicial. É um reconhecimento honesto do perigo, as calamidades, mas combinado com uma escolha deliberada de onde buscar refúgio. Não na própria força, mas à sombra das tuas asas. E aqui acontece a virada de chave. No meio da mesma crise, sem que nada do lado de fora tenha mudado, o medo se transforma numa declaração de fé inabalável. O coração que antes só buscava um abrigo, agora se torna firme e pronto para cantar. A perspectiva mudou completamente, mesmo que a situação não. Bom, a gente já viu o orgulho do lado de fora, o refúgio que vem de cima. Agora a narrativa faz uma curva final, e que é crucial. Ela muda o foco do mundo exterior para o nosso universo interior.
E para fechar o ciclo, a gente chega no texto de 2 Coríntios. Ele funciona quase como uma aplicação prática de tudo o que a gente viu. A lente sai dos reis das cavernas e se vira para nossa responsabilidade pessoal. Essa é uma chamada direta para a autoavaliação. O apóstolo Paulo desafia a comunidade a não só assumir que está tudo bem espiritualmente, mas a testar isso de verdade. A fé aqui não é algo passivo, ela precisa ser examinada, ser provada. Mas a mensagem em Coríntios não é só sobre se testar. É também sobre se restaurar. Envolve buscar a perfeição, encorajar uns aos outros, viver em paz e, através dessas atitudes, sentir a presença do Deus de amor e de paz. É um processo bem ativo. E assim a gente fecha o quebra-cabeça, do rei arrogante ao salmista na caverna e finalmente ao chamado para o autoexame, a linha que conecta tudo fica bem clara. A pergunta final que fica no ar, no fim das contas, não é sobre os outros, mas sobre cada um de nós, deixando uma reflexão fundamental: qual é a base sobre a qual a nossa vida está sendo construída.